sabemos que que família é importante para a nossa sociedade, e nós percebemos um desvirtuamento também do conceito. Volta e meia tem pesquisas, né, sobre o conceito familiar, o que é família, e esse não é uma coisa só no nosso país, no mundo inteiro a gente vê uma tentativa mesmo de descaracterizar o que é família, e começa lá com feminismo, com ideologia de gênero, com toda a sorte aí de enganos para tentar desvirtuar e acabar com o conceito. E adivinha quem precisará se posicionar, firmando convicções e sendo luz nessa sociedade de trevas? Somos eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, além da ideologia de gênero, com todas as suas implicações, né, desfigurando a família ideal do Senhor, há um número cada vez mais de pessoas que preferem uniões estáveis, que acha que isso é casamento. Irmãos, isso não é casamento diante do Senhor. Uma união estável é um jeitinho para resolver questões jurídicas, mas isso não é casamento. E um número cada vez mais de pessoas, maior de pessoas, achando que o amigar-se é algo que está tudo bem, né? Há um entendimento então contrário às Escrituras do que vem a ser casamento, né? E um casamento formal, então vão pensando que já não há mais necessidade, além do fato então de que casais permanecerem juntos por mais de 10, 15 anos já começou a se tornar aí uma espécie em extinção. Então há esperança diante desse cenário tão sombrio. Claro que não é de agora, porque a gente vai ver essa desfiguração desde o Éden, né, irmãos? Mas cada um que perceba e torne-se sensível à sua realidade, à sua época, para conseguir ver aquilo que desconfigurou lá desde o Éden. Então, há uma solução para isso? Nós sabemos que sim. Como andar na contramão da normatização do divórcio, da normatização do sexo livre, da normatização da sensualidade, que nós como igreja precisamos acordar para isso. Nós fomos impregnados por uma sensualidade que tem trazido consequências para o casamento, para os relacionamentos entre marido e mulher. O que você veste, irmãos, reflete muito do que está no seu coração. E vocês acham que é papo de pastor radical? Irmãos, reflete coração. A sensualidade, como lutar contra isso? Porque claro, até para comprar roupa é complicado e é difícil. Então, nós vivemos num mundo que não é novidade para nenhum de nós. Como andar na contramão da normatização, da frieza nos relacionamentos? E infelizmente até mesmo dentro das igrejas, o relacionamento conjugal, nem de longe, ele serve como exemplo do relacionamento entre Jesus Cristo e a igreja, para vergonha nossa, para vergonha do Evangelho. E aí, o que fazer? Nós precisamos firmar convicções sobre o ideal do Senhor Jesus para a família, que não pode ser então uma concepção que vem do seu gosto, do seu achismo. Fato é que a resposta para essa pergunta, há esperança diante desse cenário tão sombrio? A resposta é que nas nossas forças é impossível. A própria degeneração da sociedade, né, irmãos, é um sinal do fim dos tempos. Mas ainda há esperança para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há esperança para as nossas famílias e para aqueles que o Senhor deseja alcançar. Porque para uma sociedade que aplaude o show da Madonna com tudo que teve ali, mas qual era a novidade? Alguém foi pego de surpresa com o que a Madonna iria fazer ali naquele show? Você é muito bobinho. Mas se duvidar, alguns dos ditos nossos irmãos estavam lá. Compraram passagem antecipada para estar lá. Você acha que não? Esse é fruto do quê, né? Senão de uma mente deturpada que precisa ser renovada à luz de Romanos capítulo 2. Não vos conformeis com este mundo de trevas. Então falar sobre família
ela tem que ter esse tom que eu estou tendo aqui, porque a igreja precisa despertar para a noção de que nós devemos ser referência do que é uma família que glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Então, ainda há esperança se nós nos posicionarmos como o povo de Deus. Ele nos deu a sua palavra para nos fornecer princípios que dirijam as nossas decisões e emoções na vida em família. E alguns livros que eu já estou cansado de indicar aqui para os irmãos, mas como temos até novos, vale a pena indicar novamente, porque muito dessa pregação temática que nós vamos ter aqui nessa noite, também se serve dessa literatura que está firmada nas Escrituras, é claro. Lar, Família e Casamento, do Davi Murk, alguns já adquiriram, a nossa biblioteca já até ganhou, né? A Rayane ali e o Anderson doaram. Um dia vai abrir a nossa biblioteca, gente. Aí você vai poder pegar esse livro aqui e consultá-lo, né? O namoro e o noivado, daí o eu está arriscado, Deus sempre quis, do Alexandre Mendes e do Davi Murk. Alguns adolescentes, jovens, tenho dado esse livro, leia, para a gente conversar depois sobre isso. E tem um outro livro ainda aqui, que são perguntas e respostas sobre o namoro e o noivado que Deus sempre quis, que é a continuação desse outro livro, né, do primeiro livro aqui, com perguntas e respostas, né, bíblicas, orientadoras. Que bom que Deus levanta homens que podem dar um norte para todos nós, apoiado nas Escrituras. Isso se faz necessário. Essa é a boa literatura que a gente tem que gastar o nosso dinheiro também, para inculcar nos nossos filhos as verdades bíblicas. Pensar em família, então, irmãos, é para todos nós aqui. É para todo mundo. Primeiro porque cada um de nós está inserido em um contexto familiar, em algum papel neste exato momento. Então, alguns de nós já estão com seus casamentos em andamento, outros estão planejando, né? Nós temos Rafaela, nós temos Letícia e Marcos, que estão planejando o casamento. Outros ainda é um sonho que está em oração diante do Senhor, embora é claro que o fim último da vida não é o casamento, então nós devemos viver uma solteirice para a glória de Deus, mas independente se você está casado ou não está casado, ou está orando para isso, você é membro, tem um papel em alguma família, você está inserido em alguma estrutura familiar, então, inclusive aqueles que não casaram, estão envolvidos em um contexto com papéis distintos, o que torna a busca pelos princípios bíblicos sobre como o Senhor quer nos usar urgente e necessária. Então, atenção, crianças, nós vamos falar aqui sobre os papéis de vocês na família hoje. E sobre cada um de nós. Então, há um chamado do Senhor para que vivamos de forma sábia dentro do contexto que nós estamos inseridos, pensando em cada papel que nós precisamos viver. E ao olharmos para Provérbios, nós que estudamos nos devocionais ano passado, Provérbios pelas manhãs, esse ano é Tiago, você é convidado a estar aqui 9 horas, todos os domingos, né? Durma no sábado e acorda domingo mais cedo e vem aqui participar dos devocionais na carta de Tiago. Mas ano passado nós olhamos para Provérbios, e em Provérbios é possível verificar com certa precisão os papéis e as responsabilidades de cada um no contexto familiar. E aí o Davi Murk, no Lar, Família e Casamento, ele vai nos servir de munição nesse sentido muito bom. Tem até um outro livro, Mapa do Tesouro, que é firmado em Provérbios para jovens, que vale a pena também como devocional. Então, vamos olhar de forma panorâmica e mais rápida, primeiro para os princípios que nós encontramos em Provérbios, quando nós pensamos na figura do pai, do marido, sexo masculino, porque precisamos falar isso nos dias de hoje, deixar bem claro. A primeira característica é um homem que teme a Deus. Eu quero apenas ler, irmãos, dado até o nosso tempo, alguns dos versículos que estão em Provérbios, que vão nos ajudar a fazer esse panorama sobre o papel de cada um. Tema a Deus, um homem que é fiel ao Senhor. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Tema ao Senhor. Homem, marido, no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Melhor é o pouco
havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Alguns versículos que remetem à ideia do que significa temer a Deus, as áreas em que envolve o cuidado, a atenção que nós homens precisamos ter sobre o que é temer a Deus. Um homem, um marido ideal, à luz de Provérbios, é um homem que está inteiramente comprometido com a sua esposa e a valoriza como um presente de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós, irmãos. Inteiramente comprometido. E olhe esses versículos e seja exortado pela própria palavra do Senhor no que diz respeito ao que significa ser verdadeiramente comprometido com a sua esposa. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O Senhor te deu um presente, o Senhor te deu um presente, para que você cuide, e esteja inteiramente comprometido com ela. Provérbios 5, 15 a 19, beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacinte os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Irmãos, o Senhor te deu essa única fonte, e é nessa única fonte que você deve beber, e deve beber com abundância, se deliciando nessa única fonte que o Senhor deu para você, e não dando uma bicadinha em cada bica que você encontrar pelo caminho. Um homem inteiramente comprometido com a sua esposa, ele anda em santidade. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Um homem, um marido, um pai ideal, ele treina seus filhos sabiamente. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Um pai que ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Quando eu era filho em companhia de meu pai, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os mandamentos e vive, meu filho. Um pai que se posiciona e que ensina e que não se omite no cuidado com os seus filhos. Este é o pai ideal à luz de Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Irmãos, que promessa é essa? Devemos sim corrigir, ensinar, instruir os nossos filhos. Um homem ideal, marido ideal, pai ideal, à luz de Provérbios, ele provê para a sua família. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Um homem que é diligente provê para a sua família. Então um homem e pai ideal à luz de Provérbios teme a Deus, está inteiramente comprometido com sua esposa e a valoriza como se fosse e de fato é, porque é um presente do Senhor. Aquele que recebeu uma esposa, recebeu a benevolência do Senhor. E os homens sabem muito bem o que é uma mulher que vem e cuida, e traz acalento, e traz paz. Que presente maravilhoso do Senhor são as nossas esposas. Quando olhamos para o papel da mulher em Provérbios e de mãe, a mulher sábia, ela constrói seu lar com sabedoria, primeiro no temor do Senhor. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente
Olha a característica dessa mulher. A mulher prudente, ela vem do Senhor. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ela também, da mesma forma, naturalmente, ela está inteiramente comprometida com seu marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Que responsabilidade tem você, mulher, no seu lar. Você tem nas mãos a capacidade de edificá-lo ou destruí-lo com as tuas próprias mãos. Misericórdia. Um jeitão simpático, como é que é a característica desta mulher, né? O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. Aqui é um versículo para contraste, é o que você, mulher, não deve ser. Porque olha aqui as contenções da esposa comparadas a um gotejar contínuo. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Que palavras fortes. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Ah, que coisa. Antes da reforma da garagem ali da casa pastoral, com aqueles canos que trazia água para dentro, tinha uma goteira que ficava lá de madrugada. E aí não dá para dormir, né? Aí, lá tem que acordar, cadê a goteira para botar um pano, porque daí quando cai, para de infernizar. Gente, olha com que está sendo comparado. Então, mulheres, escute a voz do Senhor e acerta o passo aqui. É como um gotejar contínuo a mulher rixosa. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Misericórdia. É uma professora criativa. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. É uma trabalhadora diligente, quando nós olhamos para Provérbios 31. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, é ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas criadas. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga à noite, no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos. Uma mulher diligente, trabalhadora. Filhos, atenção crianças, um filho deve da mesma forma, temer a Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Um filho sábio é alegria para o seu pai e para a sua mãe. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Com quem você tem andado? No intervalo lá da sua escola, o que você tem feito? Você tem envergonhado teu pai e a tua mãe, e antes de tudo o próprio Deus, com as suas escolhas pecaminosas na hora do intervalo. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. Não rejeites, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então um filho, além de temer ao Senhor, ele deve, como que ele manifesta esse temor? Ele aceita a disciplina dos seus pais. Um pai corrige o filho e o filho faz o quê? Aceita, mesmo não gostando, se torcendo todo, o pai disse não, você obedece ao seu pai, você obedece à sua mãe. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Filhos, vocês precisam ouvir, receber a disciplina dos pais. Busca conselhos sábios. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Filhos, é tempo de você procurar conselho com o seu pai e com a sua mãe, com os líderes que Deus tem colocado no seu caminho.
é diligente, trabalha, né? Ele não rouba seu pai e a sua mãe. Olha que palavra forte isso aqui. O que rouba seu pai ou a sua mãe, e diz, não é pecado, o companheiro é do destruidor. Temos que honrar pai e mãe. Respeita os seus pais. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. O que maltrata seu pai, e aí aqui nós vamos imaginar, todos nós somos filhos. O que maltrata seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Devemos honrar pai e mãe. Ouve a teu pai, não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão. Misericórdia. Tamanha a gravidade, ele está querendo destacar aqui algo que é terrível. E um recado para os avós. Netos bem criados são a prova concreta de que a sua paternidade deu certo. Que você foi bem sucedido no repasse do legado da fé. Então os avós devem se alegrar com os seus netos ao ver, nossa, o meu filho está educando o meu neto no caminho do Senhor Jesus Cristo. E aí confirma ainda mais o bom trabalho que você está fazendo. Que você fez, né? Porque daí já passou. E aos avós, você é responsável por deixar uma herança, deixe um legado espiritual para os seus filhos. Aqui nós temos princípios bases sobre o ideal de Deus para as nossas famílias no contexto familiar. Olhando para tudo isso, irmãos, convém focar no tipo de postura que pais e filhos precisam ter ao pensar em família, no que se refere a esta formação desta família. Então, primeira parte, nós olhamos para esses princípios gerais sobre o ideal de Deus à luz de Provérbios. Mas eu gostaria de focar agora nessa segunda parte, na questão de base, na questão da formação da família. Quando que começa a formação de uma família? Provérbios, ele vai se preocupar mais com o relacionamento entre pai e filho do que com o relacionamento marido e esposa. A gente tem o tempo inteiro um pai escrevendo conselhos para o seu filho, especialmente ali nos capítulos 1 até o capítulo 7, 8, 9, a gente vê com muita clareza, né? Filho meu, escuta, filho meu. Então, Provérbios, ele se preocupa muito com esse relacionamento pai e filho, não tanto com o relacionamento marido e esposa, mas nas instruções dadas ao filho, o pai adverte o seu filho contra um casamento precipitado e ensina quais são as características de um casamento saudável. E então o casamento ideal, conforme Provérbios, ele tem seus alicerces no compromisso com uma aliança matrimonial, ele é caracterizado por uma amizade íntima, ele resiste às tentações da imoralidade, o adultério, e cultiva o prazer sexual, porque dentro do casamento, deleite, alegria sexual, porque o Senhor criou o sexo e disse que era muito bom. E os casais precisam aprender a se relacionar de forma santa dentro dos seus casamentos, quando a gente pensa nessa área. Mas qual o caminho proposto por Deus para a formação de uma família? Qual que é o primeiro passo? Você arriscaria? Namoro? A palavra namoro, ela não aparece nas Escrituras. Você sabia disso? Não aparece. Mas em diversas culturas, e especialmente aqui no nosso país, no Ocidente, né, o namoro ele surge como um dos passos que antecedem o casamento, e não tem problema nenhum. Certamente, é claro, Deus não nos deixou sem princípios que orientem esse tipo de relacionamento, embora você não vai encontrar na Bíblia a palavra namoro. Há um mandamento geral, santidade, e há um princípios específicos, que passam pelo entendimento do propósito em relação ao que Deus espera nessa área. Então, uma definição que você vai encontrar em um desses livros que eu propus a leitura aqui, sobre namoro, está aqui. É o período de relacionamento que envolve duas pessoas do sexo oposto com o objetivo de se prepararem para o
casamento. Para o casamento. Uma vez que o cristão relaciona-se tendo como objetivo o casamento, então nós chegamos em outros princípios de base. O namoro, ele não pode se dar com alguém que não compartilha da mesma fé, que não nasceu de novo em Cristo, por exemplo, e também não é um momento para que se conheça um ao outro sexualmente. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é: quando que começa uma relação sexual? Porque nós que somos casados sabemos muito bem que o beijo, ele faz parte. Não, ou não faz? Claro que faz. Como é necessário um beijo bem dado, que com o passar dos anos no casamento vai se esquecendo. Pois meu irmão, essa semana você que é casado, beije para a glória de Deus. Então, é uma pergunta que eu vou deixar em aberto aqui para você responder, sobre o tipo de namoro que você deve ter. Então, não é um momento para se conhecer sexualmente ou experimentar. Então, o namoro, ele deve considerar a perspectiva do casamento. Mas nós sabemos que nem todo namoro, ele acaba em casamento, não é verdade? Então, qual que é o princípio que deve reger um namoro? A santidade. Porque o refletir a imagem desse Deus que é santo, desse Deus criador. Então, essa questão de saber que nem todo namoro acaba em casamento, então deve nos deixar ainda mais alerta. Como que tem que ser esse namoro? Esse namoro precisa ser guiado por Deus, pelos princípios estabelecidos pelo Senhor. Então você que está pretendendo namorar, você que está namorando, você precisa ter isso em mente. O homem foi criado como um representante perfeito da imagem de Deus, e o seu namoro deve apontar para esta imagem de Deus, que é todo santo, que é todo puro. Esse, na verdade, é o maior propósito da humanidade. E isso traz implicações para cada uma das áreas da nossa vida. Ou seja, um namoro de acordo com a vontade de Deus deve representar o Deus invisível de forma visível, independentemente de terminar em casamento ou não. Os desdobramentos dessa realidade atingem a santidade dos namorados e devem promover um andar mais próximo com Deus. E assim, irmãos, a decisão, então, mais importante que qualquer namorado deve tomar é representar e adorar a Cristo. Deus criou o homem para representá-lo e adorá-lo de todo o coração. E se no teu namoro não há santidade, você não está apontando para o Deus todo santo e todo justo. Esse namoro, ele deve acabar. Você deve procurar conselho e ajuda para fazer as coisas do jeito correto, do jeito que agrada ao Senhor. Então, firmar convicções, irmãos, em torno do propósito pelo qual nós fomos criados é o principal ponto. Outra questão primordial diz respeito à maturidade. O fator principal, irmãos, e aí cada um que se entenda com Deus no ministério que Ele tem dado para você como pai e mãe, o fator principal não é a idade, não é qual é a idade para começar a namorar, mas eu espero que você saia daqui convencido disso, mas é a maturidade. E quais são os critérios que nos permitirão fazer esse tipo de avaliação nessa relação de idade e maturidade? Aí estou me valendo aqui desse livro, Perguntas e Respostas, que é ótimo. Você que é pai e mãe tem que ler esses livros. Você tem que ler esses livros aqui. Porque não adianta Fernando, Mari, Carol estarem aqui andando com os adolescentes, ensinando princípios bíblicos, o caminho que devem andar, se você, pai e mãe, não tem firmeza e convicções bíblicas sobre como deve se formar uma família. Porque esse ministério, antes de mais nada, é seu. Então, irmãos, existem vários fatores para a gente avaliar essa questão da maturidade. O primeiro diz respeito a isso. Qual é o propósito do namoro em si? Entendemos que namoro, então, é um período especial que antecede e tem como objetivo o casamento. Por isso nós entendemos que o namoro não é compatível com pessoas que ainda não têm condições de pensar em casamento.
E pensar de forma objetiva é você conseguir chegar para a pessoa e perguntar: qual é a data do casamento? E eles, de forma objetiva, conseguirem responder: daqui 2 anos, pastor, a gente está aí, preciso passar aqui num concurso, estou correndo ali, mas daqui 2 anos, nem que eu tenha que trabalhar no McDonald's, não que seja demérito algum, porque todo trabalho é honroso, mas nós não precisamos estar milionários para casar. Ninguém precisa ter o apartamento e o carro, cada um seu. Parece que já estão pensando até no divórcio, cada um tem o seu, porque daí quando divorcia, aí cada um fica com o seu. Vamos construir as coisas juntos. Garanto para você, que a irmã Francisca e o irmão Jaime, construir as coisas juntos. Nos seus 50 e lá vai pedrada de anos de casamento que tiveram aí. Não sem as demandas que todo um casamento existe, que você precisa perseverar, que você precisa se alinhar em Cristo. Né? A resposta para os nossos casamentos, meus irmãos, é Cristo Jesus. Nós precisamos dele, sem ele é impossível. Mas, irmãos, crianças estão querendo namorar, e vocês me permitem passar um tempinho aqui o tempo hoje. Crianças estão querendo namorar e os pais estão validando isso. Meus irmãos, não pode ser assim. E por isso que eu reservei para falar aqui mesmo, porque se eu resolvesse fazer um grupo de estudo a respeito desse assunto, talvez me aparecesse 2 ou 3 ou 4. E toda a igreja precisa ouvir estas verdades aqui. Porque começa por você, pai e mãe, firmar convicções bíblicas. E aí eu estou dizendo, você tem que avaliar essas questões de maturidade. Eu não sou o pai dos teus filhos, e eu não vou sair por aí dizendo com quantos anos o seu filho vai ter que namorar ou não vai ter que namorar. Mas sensatez é necessária aqui. Também tem a ver, eu fiz questão de botar aqui, a foto de adolescentes. Porque no meu entendimento, irmãos, adolescentes não deveriam namorar. É palavra dura? Falo eu, olhando para princípios em torno de santidade, em torno da sensatez. Alguém que com 15 anos vai conseguir falar em casamento quando, irmãos? Porque eu sei que você, como pai e mãe, quer que ele se forme, quer que ele faça uma faculdade antes. E aí você está deixando ele namorar com 15 anos, então vão ser 10 anos de namoro com beijo. Quanto mais intimidade você vai tendo, e aí depois fica todo mundo tapando o sol com a peneira, com namorados de 10 anos, que vivem como se fossem casados, e todo mundo fingindo que não está vendo. Pecado. Isso traz consequências para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos omitir em relação a esse assunto. Aí você vai colocar o seu filho à mercê. Ou você não lembra quando você estava namorando? Dos apetites e das tentações que você mesmo enfrentou. A própria definição do casamento, o casamento bíblico é uma aliança indissolúvel, séria, fechada entre 2 pessoas do sexo oposto, selada diante de Deus e de testemunhas. E segundo Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Há 3 aspectos envolvidos no casamento: deixar pai e mãe, unir-se a outra pessoa com fidelidade total, consumar o relacionamento com intimidade. Deixar, unir, consumar. A definição de casamento. O seu filho, ele está pronto para deixar, unir e consumar? Quando eu olho para Letícia e para o Marcos, eu não sou os pais deles, mas eu falo, estão prontos, vamos orar, irmãos, para passar nesse concurso, para casar. Mas você mesmo responda sobre o seu filho. Ele está pronto? Esta é a melhor maneira de você instruí-lo, deixando ele namorar? Ou você deve firmar convicções bíblicas no seu filho, sobre qual é o padrão do Senhor Jesus Cristo, bíblico, que vai conduzi-lo para um caminho de segurança, de santidade, formando uma família, que não vai estar depois de 10 anos ali já pensando em divórcio. As responsabilidades do casamento. Para justificar um namoro, deve haver um progresso significativo em direção à maturidade espiritual, no sentido de desempenhar os papéis do casamento. Liderança amorosa e sacrificial do homem, submissão respeitosa
e encorajadora da mulher. Como é que está o seu filho? Como é que está a sua filha? As decisões mais importantes da vida. Os nossos relacionamentos visam a glória de Deus. Eu achei muito interessante isso aqui, irmãos. Essas três perguntas aqui necessárias para fazer ali. Os nossos relacionamentos, eles visam a glória de Deus. O jugo igual, ele em favor do reino de Deus implica em algumas decisões então prévias que garantem que a nossa união então seja eficiente tanto quanto possível. 3 decisões em torno dessas perguntas aqui. A você, adolescente, que não está gostando de nada do que o pastor Pedro está falando aqui, preste atenção. Essas 3 perguntas vão ajudar você a tomar a decisão mais importante da sua vida depois de Cristo Jesus, que é com quem você vai casar. Porque depois que você casou, é até que a morte vos separe. Quem é o seu mestre? Aí você pode dizer, pastor, é claro que é Jesus. Que bom, que assim seja. Precisa ser Jesus Cristo. Se ele ainda não é, se arrependa ainda hoje dos seus pecados. Mas a outra pergunta, qual é a sua missão? Qual que é a sua missão? Eu não estou perguntando qual é a faculdade que você quer fazer, embora boa parte da missão tenha a ver com a profissão que você decida fazer. Mas qual que é a sua missão de vida? E quem será seu marido, sua esposa, no cumprimento dessa missão? Então você não sabe nem direito quem é seu mestre, não sabe qual que é a sua missão, mas você já tem certeza, convicção, que ama perdidamente essa criatura, que vai estar ao seu lado por toda a vida, para potencializar a sua missão. Se a Thaís não aceitasse ser esposa de pastor, ela teria que falar, não, contigo eu não vou casar, porque eu não quero ser esposa de pastor em hipótese alguma na minha vida. Acho que ela também nunca pensou em ser também esposa de pastor, mas ela teve que, um dia ela teve que pensar e tomar uma decisão sobre isso. Essas decisões aqui, a resposta para essas perguntas, elas normalmente demoram para acontecer. E a direção de Deus nas nossas vidas, muitas vezes, ela vai se revelando passo a passo. Você vai demorar um tempinho para descobrir qual que é a sua missão. Então, tu está colocando aí, como é que é? O boi na frente, não, a carroça na frente dos bois. E depois o preço é muito alto. O aproveitamento eficaz dos anos de desenvolvimento é o outro quesito aqui, para você avaliar a questão da maturidade. Contentamento e aproveitamento de cada período da sua vida. Agora é tempo de firmar convicções, agora é tempo de estudar, agora é tempo de se desenvolver fisicamente, cuidar do seu corpo, gastar a tua energia nisso, nos esportes, estudando, cursando curso, depois cursa outro também se quiser. Eu sou a favor de casamentos de pessoas novas, eu não sou contra não, mas pessoas que estejam amadurecidas em Cristo Jesus, e nem com isso estou dizendo que a pessoa tem que estar 100% nisso, porque ninguém casa 100% maduro, nós estamos num processo de amadurecimento, que vai até o último dia, porque é o de santificação também, eu não estou dizendo isso, irmãos, mas há níveis de imaturidade nessa nova geração, que você não pode presumir que é uma mesma geração à luz dos nossos avós, que casavam com 16 anos, e já conseguiam firmar a família, firmar o sustento, firmar a questão emocional. Segundo aos Coríntios 6, 14 a 16, diz assim, eu botei aqui, você pode abrir na sua Bíblia se quiser, mas está aqui, segundo aos Coríntios capítulo 6, 14 a 16, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Então, já dei parâmetros agora sobre como você deve avaliar se o seu filho deve ou não estar no namoro agora. Não se trata nem da idade, se trata da maturidade, mas aí eu ouso dizer, um adolescente, ele consegue preencher minimamente o que foi colocado aqui para você avaliar a maturidade dele? Eu diria que não. Você está tapando o sol com a peneira. Você é que não quer se incomodar com um não que você precisa dar para o seu filho.
Agora, com medo de perder o seu filho, você dá o sim que ele quer no momento errado, eu diria para você, você já perdeu o seu filho. Eu sei que eu não tenho filhos, é uma palavra difícil, pois você se posicione e depois sirva de luz para a minha pessoa. Se posicione biblicamente, sem medo, e que teu filho então escolha desobedecer 2 vezes. Primeiro, por ir contra a tua autoridade, né, na desobediência, depois por fazer as coisas escondido mesmo. Que ele peque 2 vezes então, e você não seja conivente no pecado que pode desgraçar a vida do seu filho. Pode sim. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O texto que nós acabamos de ler, ele não trata de namoro e casamento especificamente, você deve ter notado aqui. Não trata especificamente, mas ele nos conduz a um conjunto de princípios, irmãos, que norteiam todos os relacionamentos. Amizade, namoro, noivado, casamento, através das perguntas retóricas que ele está fazendo aqui. Porque ele está perguntando, que comunhão há com a luz e as trevas? Nenhuma! Não há comunhão entre a luz e as trevas. Então Paulo se referia a algo maior do que o casamento impróprio aqui. De qualquer forma, a ampliação do uso do que Paulo está querendo dizer aqui serve como respaldo para incluir a ideia do jugo do casamento, com quem você vai se casar. Então, até uma citação aqui, coloquei outra: é errado para crente se juntar com o profano. A palavra descrente se aplica a toda a destituição da verdadeira fé. Pastores verdadeiros avisarão suas amadas crianças no Evangelho para não estarem em jugo desigual. Os efeitos fatais em negligenciar os preceitos das Escrituras claramente aparecem com o casamento. Quando crentes entram em uniões em julgo desigual, contra o expresso aviso da palavra de Deus, devem esperar por aflições. E eu botei a fotinho ali do boi com o jumento, e está vendo aquele, não dá para enxergar muito bem, mas aquela madeira que une as duas cabeças, é o jugo, aquilo ali é jugo. É o jugo. Você não pode se colocar em jugo desigual, porque como é que o burro com o boi vai arar a terra? Vai dar problema, vai pesar mais para um lado, vai cair, vai machucar o animal. Resta saber aqui, para o cristão que está em jugo desigual, qual é o bicho que ele é. Qual desses bichos aqui que ele é? Irmãos, nós temos que ter sobriedade. Então, aflições, não tenha dúvida, apesar das exceções. E aí eu preciso afirmar, você quer reger a sua vida pelas exceções ou pela palavra de Deus? Porque aí você pode me alistar, mas pastor, deixa eu te falar aqui. Aí puxa ali uma lista enorme de pessoas que, desobedecendo ao Senhor, se colocaram em julgo desigual, e o Senhor, na sua graça e misericórdia, resgatou, alcançou, glória a Deus por isso, mas isso não é agora respaldo para você achar que pode fazer um namoro evangelístico. Então, irmãos, um relacionamento consensual que envolve intimidade, afinidade e amizade entre um crente e um incrédulo, mas que compromete e deteriora a comunhão do salvo com o Salvador. Aqui poderia ser uma definição sobre o que é jugo desigual. Jugo desigual é isso aí. Relacionamento consensual que envolve intimidade, afinidade, amizade entre o crente e o incrédulo, mas que compromete sim e deteriora a comunhão do salvo como Salvador. E você que está casado, continua brincando aí com esses amigos do trabalho para você ver onde é que vai dar esse casamento. Acabou o expediente, meu amigo. Casa. Tem festa da empresa, é só se a esposa for. Eu sei que tem coisas que às vezes não dá, né, irmãos? Mas isso não pode ser a regra. Vai brincando para você ver. Vai brincando. Sobretudo se você está enfrentando alguma crise conjugal. Vai brincando. Apesar do texto não ser especificamente sobre o relacionamento conjugal entre o crente e o incrédulo, ele claramente demonstra contemplá-lo. Se intimidade é de fato uma palavra importante
no contexto da expressão paulina aqui, o casamento deve ser o primeiro tipo de relacionamento visado aqui nessa instrução. Porque não é o relacionamento mais íntimo que alguém pode ter. A palavra fala, se faz carne, se faz uma só carne. Então é o relacionamento mais íntimo que a gente pode ter. Imagina se não está sendo contemplado por esse texto a questão da comunhão entre a luz e as trevas. Então você, jovem, não caia nesse engano. Por mais gentil e educado que possa ser, você não deve namorar com alguém que não teme ao Senhor Jesus Cristo. E você, pai, é que precisa ter essa convicção antes do seu filho, porque é você que vai dizer sim ou não para este relacionamento. Pelo menos deveria ser. Você é autoridade sobre os seus filhos. O jugo desigual é um erro que causa dores e problemas para todo o corpo de Cristo. Isso porque a tolerância às cosmovisões seculares tem o potencial de esfriar o coração dos filhos de Deus. E a temática, ela permanece inalterada aos olhos do próprio Deus, na maneira como ele lidou ao longo da história, porque se você for para o Antigo Testamento, nós lemos em Esdras, o que eles tiveram que fazer ali? Eles tiveram que se afastar daquelas famílias. Imagina como deve ter doído, deixar, separar mesmo. Certamente doeu, mas no passado, o jugo desigual ele foi tratado por Deus com muita severidade e seriedade. Algumas vezes nós vemos na história, porque é o que aconteceu, uma tolerância maior, mas nunca perdeu de vista a justiça prometida de Deus, as consequências. Então, meus irmãos, a vontade de Deus sobre o jugo desigual não mudou porque Jesus tomou sobre si tudo ali, e agora então está tudo zerado e pode fazer o que quiser. Então é claro que nós não vamos ser tomados por uma nação estranha, né? E porque estamos em jugo desigual, desobedecendo ao Senhor, e agora vamos todos sendo levados em escravidão para um outro país. Talvez isso não vai acontecer com a gente, mas é certo que haverá um esfriamento em virtude dessa junção, dessa tolerância às cosmovisões seculares. Como será a criação dos seus filhos? No domingo, o que você vai fazer? Quer ver o caldeirão, sei lá o que, do Hulk lá, e tu quer vir para a igreja, e aí? Então, acorde para isso. Estou terminando, irmãos. Só vou colocar aqui, caso você não esteja convencido ainda, 3 razões práticas dadas por Mark Driscoll sobre o porquê o jugo desigual atrapalha o relacionamento conjugal. O não cristão, não tem a mínima condição de entender quem você é, porque não conhece a Jesus a quem você serve. Começa por aí. Pelo fato de a palavra de Deus ser a autoridade máxima no casamento cristão, um relacionamento com alguém que não confia na Bíblia cria 2 sistemas de valores que muitas vezes se contradizem. E aí? Tu acha que o pastor vai fazer milagre quando tu bater lá no gabinete dele pedindo solução? Não vai. E 3, nos tempos difíceis, que são inevitáveis a qualquer casamento, o casal não terá um mecanismo mútuo de lidar com o pecado que vai interferir no casamento. Quando pecadores dizem sim, é um outro livro legal para você ler aí. E eu ainda digo sim, do mesmo autor, também é um outro livro bom. Então, como é que você vai? Qual vai ser o sistema? Quando tudo estiver desmoronando, vocês vão recorrer para quem? Se cada um tem um sistema de valor totalmente diferente. São consequências. Ter nossa comunhão com Deus afetada é estarmos fora do propósito divino. Como crentes e parte do corpo de Cristo, nós devemos entender que o erro de um dos membros causa dores e problemas para todo o corpo. Então nós devemos, com amor e com paciência, avisar os nossos irmãos sobre os alertas de Deus em relacionamentos que o desagradam. E essa não é uma tarefa somente para pastores e líderes, mas para todos aqueles que zelam pela boa saúde da igreja. Então, como igreja, é a nossa responsabilidade zelar pela palavra,
pela formação de novas famílias que reflitam a imagem de Deus. Famílias fortes, igreja forte. Percebe essas bases que eu estou dando, como que se forma uma família? Já começa agora, a gente inculcando nas nossas crianças, nos nossos jovens, com quem eles estão autorizados a casar. Porque o Senhor dá limites para isso. Você não casa com quem você só está sentindo borboletas no estômago, só porque você quer. Há princípios claros na palavra sobre com quem você deve casar. Os pais, entretanto, meus irmãos, são os principais responsáveis na condução desse processo. Nós não podemos negligenciar os princípios bíblicos. E já começa com eles pequenininhos. Entendendo essa verdade. Então, irmãos, antes de encerrar, apenas uma nota importante aqui, antes de encerrar. Há esperança para aquele que já está em um casamento em julgo desigual? Porque talvez você tenha casado e está casado, e se converteu depois, ou por outras circunstâncias você se vê hoje num casamento em julgo desigual. Há esperança? Certamente que sim. Você deve perseverar, orar e evangelizar sempre que possível. Conforme nós lemos em 1 Coríntios capítulo 7, que diz assim: se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Há esperança de salvação. Mas esses irmãos aqui mesmo poderiam testemunhar das consequências do jugo desigual com muita propriedade. Então, crianças, nós já oramos sobre com quem vocês irão casar. Mas isso é coisa de adulto. É a partir dos 18 anos, nós começamos a orar com mais força ainda para o seu casamento. Antes disso, você precisa encontrar em Cristo contentamento, alegria, investir a sua energia nisso, e não entregando para outro, com essa história toda de ficar aquilo que pertence ao seu marido. Meninas, você não pode entregar aquilo que é para o seu marido, e meninos da mesma forma. O Senhor deseja que a gente case virgem. O sexo é para o casamento. Agora, há esperança para você que já ultrapassou todos os limites e já teve relação sexual? Há esperança? Claro que há esperança. Claro que há. Em Cristo. Em você se arrependendo. Claro que tem algumas coisas que não dá para voltar mais. Mas o Senhor Jesus pode sim restaurar a sua vida e dar um casamento que glorifique o nome de Deus, o nome dele, apesar de você. Apesar do seu. Mas alguém precisa dizer para você que é pecado, que namorado não viaja sozinho com outro namorado. Ou vocês acham que acontece o quê, igreja? Talvez não na primeira nem na segunda vez, mas em 10 anos de namoro? Só sendo muito ingênuo, muito tolo, ou não temer ao Senhor com relação a esse assunto. E nós precisamos despertar para isso, e temer ao Senhor, e cuidar. Eu espero que essa palavra entristeça alguns e conduza a arrependimento. Eu espero que essa palavra fortifique os pais a terem coragem, porque há uma liderança espiritual que está disposta a andar com você, mas não a tomar as decisões que só você pode tomar, porque na verdade você é o responsável último, a autoridade sobre a vida dos teus filhos. Para você que está casado em julgo desigual, você precisa confiar no Senhor Jesus Cristo, no poder dele, para transformar sim a vida do seu marido. Há esperança, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. E de você eu espero não menos do que um conselho muito firme, quase que como aqueles profetas do Antigo Testamento gritando: não faça isso, porque o preço é muito alto. O preço é muito alto. Mas para os que ainda não se casaram, então, ouça com atenção: a formação da sua família não deve negligenciar os preceitos do Senhor. Obedeça, firme convicções bíblicas e abandone qualquer plano de levar adiante um relacionamento em julgo desigual. Isso é pecado e isso desagrada ao Senhor. Meus irmãos, os irmãos me perdoem, eu passei 15 minutos aqui,
mas palavra pertinente. Obrigado pela paciência dos irmãos, possamos ser praticantes desta palavra. Quero orar, vamos orar. Bondoso Deus, nós somos tão fracos e falhos, e precisamos do Senhor, da Tua instrução, porque somos incapazes de por nós mesmos dizer não para o pecado. Na verdade, às vezes pecamos por falta de conhecimento, nunca ninguém nos disse, ninguém nos chamou a atenção. Mas, ó Senhor, nós queremos Te obedecer, nós queremos andar segundo os princípios estabelecidos pela Tua palavra, não brincando com o pecado, entendendo que a formação de uma família é algo sério, é algo que visa o casamento, mas antes disso visa a Tua glória. E num mundo que banaliza a família, que banaliza o sexo, que banaliza a santidade, nós como Tua igreja queremos nos levantar, não com legalismo, mas na dependência do Teu Espírito Santo, para andar na contramão, em obediência ao Senhor. Então eu peço o Teu fortalecimento sobre cada pai e mãe, para que firmem convicções na Tua palavra, sobre o Teu padrão, para que tenham coragem de se posicionar, e que os filhos, à luz do que lemos hoje aqui em Provérbios, se submetam aos seus pais, em obediência, sabendo que o Senhor tem o melhor, que é melhor o choro hoje do que o choro amanhã. É melhor o choro hoje do que o choro amanhã. Ó Senhor, queremos famílias fortes temem ao Teu nome, e eu peço o Teu consolo, eu peço o Teu fortalecimento para os irmãos que ainda oram pela conversão do seu cônjuge. Ó Deus, clamamos, alcança com a Tua salvação. O Senhor é poderoso para salvar, para resgatar das trevas e para restaurar qualquer situação, seja qual for. Talvez aqui alguém tenha sido confrontado com os ideais da Tua palavra, tem vivido de uma forma suja, de uma forma que não Te agrada, mas que possa encontrar refúgio em Ti, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor restaure esta família, a começar agora, por favor. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração. Oramos pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se colocar.